A graça e a paz, meus irmãos. Eu não sabia que verdadeiramente iria ter um cronômetro aqui, viu? Mas tem, eu vou iniciá-lo aqui. Amém. Irmãos, minha forma de falar sobre a palavra de Deus é muito simples. Eu costumo sempre dizer isso. E eu fiquei aqui responsável para trazer a sola gratia, né? Somente a graça, que está totalmente atrelada à sola fide. E o texto base se encontra lá na carta aos Efésios 2, verso 8 e verso 9, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Irmãos, havia uma grande ferida naquela época medieval. A Igreja Católica escravizava as pessoas através da cobrança de indulgências, das penitências, colocando o homem como coautor da salvação. A Igreja Católica, ela impunha esse peso, esse jugo sobre as pessoas daquela época, dizendo que após o momento que elas pagassem as indulgências, praticassem as penitências, elas poderiam alcançar a salvação e ter parte dos seus pecados perdoados. Mas os reformadores se levantam de tal maneira, de tal forma, batendo de frente com essas heresias e dizendo que a salvação é um presente imerecido de Deus. Nós somos salvos de forma imerecida. E, irmãos, eu queria dizer a você que todos nós que estamos aqui somos frutos da graça de Deus. Amém? Você crê nisso? Irmãos, e assim como diz lá em Tito 2:11, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E eu queria dizer mais uma verdade para você, uma verdade inerrante. Nós somos mutáveis e infalíveis, mas pertencemos à graça de um Deus que é imutável e infalível. Essa graça, irmãos, não mudou. Essa graça, ela não pode ser falida, porque essa graça pertence ao Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e o que os reformadores queriam trazer à mente daquelas pessoas era que o ser humano estava caído. O ser humano, ele era incapaz de salvar a si mesmo. E lá em Efésios 2, verso 1 vai dizer: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, no quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmãos, quanto mais forte e mais evidente for a nossa consciência de pecado, maior será a nossa compreensão de que somos dependentes da graça de Deus. Eu não sei você, mas nós precisamos ter a compreensão. Somos pecadores, porque lá em Romanos 3:23 diz o quê? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E por causa desse afastamento, em consequência desse pecado, nós recebemos um pagamento. Poderíamos receber esse pagamento, porque a palavra de Deus em Romanos 6:23 vai dizer o quê? O salário do pecado é o quê? A morte. Mas, irmãos, eu queria dizer a você que nós precisamos ter essa consciência de pecado em nossas vidas. E nós temos por merecimento a morte eterna, quando entendemos que somos totalmente incapazes de obter a salvação por nossas próprias forças. Conseguiremos enxergar quão extraordinária e valiosa é a graça de Deus na minha vida e na sua vida. Não estamos aqui pela capacidade que temos, não estamos aqui pelas habilidades que possuímos, não estamos aqui pelo intelecto que cada um aqui possa ter, mas estamos aqui presentes nesta noite, simplesmente e maravilhosamente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, segundo ponto, Deus toma a iniciativa de nos alcançar. Jordão, e por que o homem não podia tomar essa iniciativa? Você já viu alguém morto tomar alguma iniciativa? Não, irmãos. Nós estávamos mortos, assim como nós lemos. E Efésios 2, 4 e 5 vai dizer. Efésios 2, 4 e 5 vai dizer: todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. 1 Coríntios vai dizer que foi desejo de Deus nos ligar a Cristo. Irmãos, nós não estamos aqui porque decidimos.
Não foi você quem escolheu a Deus, foi Deus quem escolheu você. Você não está aqui, irmãos, porque um dia você disse: ah, Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu quero ir até o Senhor. Não, irmãos, Deus olhou para mim e para você e disse: eis aí um pecador, mas eis aí um filho a qual eu amo e eu desejo salvar. Deus desejou salvar a sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Deus desejou salvar a mim e a você. Irmãos, não havia nada em nós que pudesse atraí-lo, nada. Não tínhamos capacidade nenhuma de requisitar o seu amor, nada éramos capazes de oferecer em troca. Pelo contrário, estávamos perdidos, irmãos. Estávamos perdidos no meio do pecado, mas Ele decidiu nos alcançar com a sua graça. Ele teve a iniciativa de nos dar vida. Se hoje você tem vida, é porque Cristo alcançou você. Irmãos, de nos libertar do reino das trevas e nos transferir, nos transportar para o seu reino de luz. Quem éramos nós? Onde vivíamos? Quais eram as nossas práticas? E quem hoje somos? Quais são as nossas práticas hoje? Isso é graça de Deus sobre a nossa vida. Ele teve, irmãos, a iniciativa de nos tirar do lamaçal do pecado e nos libertar da escravidão que vivíamos lá fora no mundo. E hoje nós podemos declarar, pela graça de Deus, através do sacrifício de Cristo, somos livres em Cristo Jesus. Você pode declarar comigo? Somos livres em Cristo Jesus. Isso é graça. Isso é graça. Um Deus santo, um Deus puro, onde não há erro, onde não há maldade, onde não há pecado, decide olhar para mim e para você e toma a iniciativa de se relacionar comigo e com você, nos tira do lamaçal, nos tira do reino das trevas, nos tira da morte, nos traz para um reino de luz, nos dá vida e fez você estar aqui nesta noite ouvindo que Ele desejou salvar a sua vida, meu irmão. Aleluia. Irmãos, e uma ideia, como foi lido aqui, que era muito forte naquela época da reforma, era que a graça, ela poderia ser comprada ou conquistada por mérito, mas como lemos, a graça, ela é dada gratuitamente. E lá no livro de Tito, deixa eu abrir aqui rapidinho, ainda são 7 minutos, não dá tempo. Livro de Tito 3, verso 5 vai dizer, a partir do 4, contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, não por atos de justiça, por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que fôssemos justificados pela sua graça, nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Irmãos, não tínhamos esperança nenhuma. Estávamos sendo lançados no inferno. A nossa recompensa era a morte eterna, mas Cristo mudou o seu destino, Cristo mudou o final da sua vida. Estávamos condenados à eternidade longe dele, mas Ele nos garantiu a eternidade junto a Ele, através do sacrifício na cruz, pois sua graça é manifesta através da sua morte e da sua ressurreição. Irmãos, as indulgências, como eu disse, que a graça não pode ser paga. As indulgências prometiam a remissão de parte da pena, do pecado mediante o pagamento. E era isso que Martim Lutero estava protestando contra fortemente, dizendo que a salvação não pode ser comprada, porque Cristo já pagou tudo. Irmãos, me desculpa dizer isso, mas não é o seu dízimo que compra a sua permanência na igreja. Não é aquilo que você pode oferecer de talento, de intelecto, de capacidade, mas quem te garante estar aqui nesta noite, quem te garante continuar servindo, quem te garante continuar ministrando, quem te garante continuar perseverando, persistindo, simplesmente é a graça do nosso Senhor Jesus. Irmãos, a doutrina do mérito humano, a teologia medieval falava em méritos próprios, boas ações e méritos dos santos, que podiam ser usados para ajudar outras pessoas. A Sola Gratia rejeitou totalmente essa ideia, afirmando que o único mérito válido é o de Cristo. Irmãos, por melhores que sejamos,
Por mais perfeitas que sejam as nossas obras, as nossas práticas, os nossos atos, nada de que venhamos a fazer poderia nos dar a condição de alcançarmos a salvação por nós mesmos. Cristo, a obra perfeita, a boa obra foi realizada na cruz do Calvário por amor a mim e a você, meu irmão. Irmãos, e para finalizar, a salvação como cooperação entre Deus e o homem. A teologia católica usava o conceito de cooperação. Deus dá a graça, mas o homem deve colaborar com as boas obras para alcançar a salvação. Os reformadores disseram: o homem, por estar morto espiritualmente, não pode cooperar. Ele precisa ser vivificado primeiramente pela graça. E nesta noite eu declaro e creio naquilo que declaro: nós somos vivificados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Jesus nos vivificou. Éramos mortos, estávamos aprisionados a uma escravidão pecaminosa, mas hoje nós somos libertos pelo sangue de Cristo, que nos purificou de todo o pecado e nos alcançou através da sua graça, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.